Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar o que é o CEP e por que aplicar ele na nossa estrutura produtiva. Então nós vamos precisar entender o que é o controle estatístico de processo para entender como eu vou aplicar ele em si. O CEP, pessoal, ele é uma metodologia estatística para monitorar e controlar a variação dos processos produtivos em si. Essa é a grande base, pessoal, porque eu estou monitorando e eu estou controlando a variação dos processos. A base do CEP, lá com o Walter, era de eu, a partir da coleta de dados, eu posso monitorar e controlar as variações, tanto para causas comuns quanto para causas especiais em si. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou detectando eventuais anomalias antes que gerem produtos fora de uma certa especificação. Por exemplo, a especificação que você tem oriunda do cliente, então eu vou trabalhar nos limites inferior, superior e os limites do meu processo em si para verificar limite inferior de controle, limite superior de controle, para verificar se eu tenho ou não alguma anomalia na minha especificação. E isso vai garantir, pessoal, que o meu processo ele opere de forma estável e previsível ao longo do tempo. Isso é o mais importante porque eu estou utilizando o CEP, é que o que eu busco na minha operação, e aí por isso que eu implemento o CEP, é que eu tenha algo que esteja me dizendo que a minha estratégia produtiva, ou pelo menos naquele ponto que eu estou monitorando, ele esteja dentro de uma estrutura de controle que é estável e que ela é previsível. Isso é o mais importante no meu sistema, porque eu não posso, por exemplo, produzir eixos, rolamentos ou qualquer outro elemento que ele não vai me dar uma garantia. Então, o meu processo produtivo eu preciso também passar nessas estruturas para que eu possa, aí sim, tomar as decisões com base em dados reais e não em suposições. Isso é muito importante, os dados reais baseados na minha coleta no chão de fábrica em si. E aí, só para nós entendermos, pessoal, o que é os três elementos do CEP, o que são os três pontos do CEP, o C, o E e o P. O primeiro deles é o controle. Então, é manter o processo dentro de limites aceitáveis que ele vá reagir a eventuais desvios que eu tenho no meu prévio de processo, no meu planejamento prévio do processo. O segundo ponto é o estatístico, então controle estatístico. Por quê? Porque eu estou utilizando métodos quantitativos, métodos numéricos, e nós vamos ver essas estruturas, a origem desses dados, os tipos dele, e aí onde que eles vão se encaixar nas cartas de controle e principalmente gráficos, porque nós vamos fazer as cartas de controle, então gráficos de carta de controle em si, para interpretar essas variações. Então eu estou trabalhando dentro de limites aceitáveis, utilizando métodos quantitativos em si aplicados ao processo, ou seja, a atividades que transformam o input em resultados mensuráveis ou saídas ou output do meu processo. E aí depende, pessoal, qual é a estratégia que você está pensando. Eu preciso ter limites aceitáveis utilizando dados quantitativos em si que vão transformar insumos em algum tipo de resultado. E isso, pessoal, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão que o CEP ele é a gestão de processos em si. Tá? Então, o CEP ele envolve em torno de 10% de ação estatística e 90% de ação administrativa. Por quê, pessoal? Por que parece assustador os números em si? Porque se eu tenho uma coleta de dados e eu montei o meu gráfico de controle, por exemplo, uma carta X barra R. Eu tenho a interpretação da amplitude, eu tenho meus elementos, daqui a pouco apresentou uma causa especial. Ok, mas se a minha estrutura da ação estatística não for levada para uma ação administrativa, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou continuar monitorando, continuar coletando os dados oriundos daquele ponto do processo e eu não vou ter nenhuma resposta administrativa e o meu processo vai continuar produzindo fora daquilo que eu estou me propondo naquele momento. Daqui a pouco, fora dos limites
de controle, mas e vai chegar um ponto que ele também vai sair, aí vai depender da sua análise, dos limites de especificações, que pode ser um limite de especificação oriundo da engenharia, um limite de especificação principalmente oriundo do cliente em si. E aí eu vou ter que ter essa gestão. Por isso que o CEP, ele tem que ser entendido como uma ideia de gestão de processo. As minhas ações, elas devem ser trabalhadas no contexto administrativo. O foco, então, que eu quero dizer, não é apenas medir, mas que eu tenha que agir com base nessas medições. E o que é agir, pessoal? É envolver treinamento, é padronizar, é comunicar os setores, todos os envolvidos eu preciso ter essa estratégia. Por isso que se diz que essas ferramentas, e eu falo do CEP aqui, eles são um meio e eles não são o fim. A ferramenta, o CEP, ela é só o meio para que o meu fim, que seria um administrativo e também a parte de padronização, de treinamento e de comunicação, seja posto como um resultado em si. E para também nós entendemos, sempre é importante lembrar, pessoal, que o CEP ele não se refere a uma técnica, um algoritmo, um procedimento em si. O CEP, como ele é tratado numa base de uma gestão de processos, o CEP é uma filosofia de otimização. Então, ele está relacionado à ideia de melhoria contínua. Por quê? Porque ele é a chave para qualidade de produto e de processo em si. Então, eu preciso entender o CEP como um elemento importante da minha estratégia de melhoria contínua. E aí você pode estar muitas vezes pensando, pô, mas eu já escutei em alguns outros lugares, já li, existe o CEP, que é o controle estatístico de processo, e o controle estatístico da qualidade. Qual que é a diferença, muitas vezes, de um e de outro em si? O importante, pessoal, é claro que nós aqui vamos discutir um pouco da diferença e eu trago aqui uma tabela importante e aí o vídeo serve para isso. Se você quiser parar o vídeo, fazer uma leitura dessa estrutura, uma leitura ativa, dinâmica dessa tabela é muito importante. Por quê? Porque o mais seguro para nós não é ficar diferenciando o que é um ou o que é outro, o que é o CEP ou o que é o controle estatístico de qualidade em si. O mais importante é que nós coloquemos em prática a ideia de controle estatístico daquilo que nós estamos trabalhando naquele momento. E a partir disso, nós vamos fazer o nosso monitoramento, nós vamos fazer o nosso controle, mas lembra, nós precisamos ter a ação administrativa. Então, o grande ponto que diferencia um do outro é que o CEP ele tem um acompanhamento contínuo das variáveis do processo em si. Por quê? Porque ele vai manter a estabilidade e tentar prevenir os desvios antes que eles ocorram. Agora, o controle estatístico da qualidade, pessoal, tá? Da qualidade é a verificação do produto acabado, do PA. Tá? Então, do produto acabado ou do lote final, buscando identificar defeitos e separá-los dos itens conformes. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Uma questão muito importante que é da abordagem. O CEP é uma abordagem de processo, ou seja, uma abordagem proativa. Ele vai fazer a tua medição, o teu controle, buscando identificar tendências e desvios antes de que tenha uma não conformidade no meu processo produtivo, no meu produto em si, no meu item. Agora, que é uma diferença significativa para o controle estatístico da qualidade. Porque se eu vou fazer, pessoal, considerando uma linha de produto, de matéria-prima, processamento e produto acabado, o produto acabado é a parte final. Então, se eu fizer lá, eu vou ter uma estratégia reativa, ou seja, eu vou atuar após o problema ocorrer. E isso é muito ruim, principalmente nas estratégias que utilizam a ideia do sistema puxado de produção, porque se eu tenho uma ideia aí utilizando o Crosby e outros zero defeitos e outras estratégias em si, eu não posso ter após o problema ocorrer. Eu preciso, se eu identifiquei o problema, eu preciso ter uma resolução do problema em si. Então, se eu estou utilizando o CEP com outras abordagens, Lean Six Sigma e outras, eu preciso ter a minha ideia de resolução do problema no momento que ele ocorre em si.
Então eu preciso entender muito bem isso aí, tá? E uma parte final, para nós finalizarmos esse ponto de comparativo aqui, são os resultados esperados. O que eu espero, por exemplo, do CEP? O CEP, pessoal, de resultado em si, redução de variabilidade, tá? Então nós podemos trabalhar nisso. Aumento dos índices, e nós vamos verificar isso aqui, o CP e o CPK, ou CPM também, e a estabilidade e principalmente a prevenção de falhas. Por isso que nós criamos as cartas, os índices aqui, para trabalharmos esse ponto. Agora, no estatístico da qualidade, é a identificação, segregação das peças, então nós vamos separar essas peças defeituosas e manutenção da conformidade mínima da nossa estrutura. Então, nós precisamos entender o que é um processo, o que é outro. Qual que é o melhor, pessoal? Bom, o melhor processo é aquele que você consegue implementar na sua empresa. Tá? Então, por isso que eu digo isso. Se a sua empresa ela não tem nenhum, pessoal, tá? Ela não tem nada, começa a fazer as coletas manuais de dados em si. Começa a trabalhar com a parte, por exemplo, de gráficos de controle manuais. Vai fazendo essa estrutura, vai trabalhando. Você pode usar hoje muita inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial. Se você tem os valores anotados, os processos anotados, ela te ajuda muito a entender isso também. Então, partindo desses pontos, você já começa a trabalhar esses elementos e se você vai depois avaliando, se você só vai fazendo ao final, se você já vai começando a colocar ao longo dos processos produtivos também. E aí, para nós finalizarmos esse bloco aqui, pessoal, qual que é o papel do CEP na qualidade total, tá? Então, o CEP ele é uma das bases já falados aqui anteriormente do Lean Six Sigma, da qualidade total. Ele fornece muito input para as core tools, principalmente a ideia de FMEA e de MSA. Tá? Então, se você tem, por exemplo, IATF 16949, que você trabalha no setor, daqui a pouco é um sistemista para o setor automotivo, então o que você vai ter? Uma base para que você entenda o FMEA como um elemento importante, que você entenda o MSA ou daqui a pouco um PIPAP aqui na sua estrutura para desenvolver outras ferramentas que são analisadas e são colocadas nessa sua estratégia. Tá? Então, você vai basear isso, porque todas essas ferramentas, essas core tools aqui, essas core, elas são base para as certificações, para as auditorias da ISO 9001 e, se for o caso, a IATF, a 16949, que se for para o setor automotivo em si. E aí, ou também tem aquelas normas para o setor aeronáutico, também, que é um elemento importante. E ele é base para contextos de indústria 4.0 em si. Então, se você está utilizando princípios, pilares da indústria 4.0 e tudo mais, você vai ter essa possibilidade de trabalhar principalmente focando no seu cliente em si, que é a parte de especificação em si. Então, aqui nós fechamos essa parte do papel, entendimento do que é o CEP.